Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é Deus e a Vida Universal 20, publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 8 de maio de 1970. Ficamos profundamente impressionados com as revelações do Espírito da Verdade sobre José e Maria. Poderia dedicar um capítulo inteiro a Jesus? Nesta série de 20 capítulos, dedicamos um cada século, porque já o Mestre se aproxima. Não podemos esconder a verdade e por isso vos dissemos que Maria e José são muito inferiores a Jesus. Perfeitos moral e intelectualmente, com relação a vós e ao vosso planeta, muito lhes resta por evoluir em ciência universal para chegarem à perfeição sideral. Mesmo quando, por a terem alcançado, forem espíritos puros, terão sempre de progredir nesta direção, visto que o espírito, seja ele qual for, jamais atingirá o limite extremo da ciência divina. Tudo na natureza universal progredirá sempre. Isto, porém, está muito acima da compreensão das inteligências humanas. O próprio Jesus, cuja pureza perfeita e imaculada se perde na eternidade, que é a maior essência espiritual depois de Deus, sem ser a única, de um saber tão vasto que nem os espíritos superiores lhe podem apreciar a extensão, cuja a grandeza é tal que multidões de espíritos puros a admiram e trabalham por adquiri-las através das eternidades. O próprio Jesus, quando desceu à terra, embora já fosse o modelo do amor e da ciência, estudava e ainda estuda. Estudava e estuda porque o progresso infinito é o objetivo único do espírito. Só Deus, repetimos, pode afirmar: não irei mais longe, porque Ele é a própria eternidade e o infinito de todas as perfeições. Não concluais daí que Jesus tenha tido naquela época ou possa ter de suportar quaisquer provas. Não, ele até então não faliu nunca e é infalível por estar em relação constante e direta com Deus.
era e é o Verbo de Deus junto aos homens, qualificado de Deus relativamente a vós outros, no sentido de que era e é para o seu e nosso Deus, para o seu e nosso Pai, o vosso único Mestre. Era e é, para nos servirmos de uma expressão humana, seu vice-rei e vosso rei, como o espírito protetor e governador do vosso planeta. Tinha e tem o amor do progresso e trabalha sem cessar por adquirir novos conhecimentos no livro do infinito. Somente Deus nada tem de aprender. Jesus, que já era infalível quando o vosso planeta lhe foi confiado, progrediu em ciência universal e fez a Terra progredir incessantemente. É que o Pai Celestial dá saber ao Espírito, por mais adiantado que seja, na proporção e em recompensa do progresso que o seu amor e o seu devotamento produzem. O progresso pessoal de um espírito corresponde aos progressos que, graças a ele, seus irmãos realizem. O amor e o devotamento de Jesus tornaram e tornam cada vez mais ardentes os seus próprios esforços para vos conduzir ao ponto que deveis atingir, a perfeição, que alcançareis quando o vosso mundo, que na fase de sua formação saiu do estado de incandescência dos fluidos impuros e foi, progressivamente, passando pelas etapas sucessivas das revoluções planetárias ao período material, chegar ao estado fluídico puro, depois de haver passado, atravessando os períodos de outras revoluções, do estado material a novos estados cada vez menos materiais e, em seguida, fluídicos. Então, o próprio Jesus, que já era espírito de pureza perfeita e imaculada, na época em que presidiu à formação da Terra, terá subido em ciência universal, muito para cima do ponto em que se encontrava há quase 20 séculos. Tudo o que foi, é e será em todos os reinos da natureza no vosso planeta, seguiu, segue e seguirá, marcha contínua no caminho do progresso físico, moral e material. Mas, ao completar-se essa grande obra de purificação da Terra, bem como de sua humanidade, nos tempos predeterminados para a regeneração, o joio será separado do trigo. Os espíritos que se mostrarem obstinados em culpa e rebeldia serão afastados para planetas inferiores, onde, durante séculos, terão de expiar a sua obstinação no mal. Maria e José, como todos nós, continuam a auxiliar o Mestre na sua gloriosa missão, ajudando-vos também, debaixo da sua direção, a cumprir os vossos destinos. Agora podeis compreender. Quando estiverdes para alcançar a perfeição, os espíritos que integraram o grupo de coadjuvantes de Jesus no desempenho da sua missão terrena terão atingido a perfeição sideral, colocados pelo Pai entre os espíritos puros,